Deus, que bom estar com você novamente, podendo nessa oportunidade estar meditando na palavra de Deus com vocês, porque está escrito, medita nessas coisas dia e noite. Então, nessa oportunidade de manhã aqui, dessa segunda-feira, nós estamos aqui no alto desse monte, onde nós viemos fazer um clamor, e por que não também trazer uma palavra, né? Essa palavra está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus sobre um rei. Esse rei chamava-se Asa. Então aqui diz assim, capítulo 16, 2 Crônicas, no versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos? Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha só que desvio, né, de conduta, de temor de Deus. Porque Asa, filho de Abiás, ele começou um reinado, e um reinado abençoado, porque a Bíblia diz que ele começou fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que tem aqueles que vão começar no espírito e vão terminar na carne. Tem aqueles que vão começar bem e vão terminar mal. Na verdade, o que mais importa para nós que servimos a Deus não é tanto quando começamos, é como vamos terminar. Paulo pôde, no fim da sua jornada, dizer que ele terminou a carreira e guardou a fé. Ele fez tudo que era para ter feito e fez e terminou. Existem aqueles que vão começar nessa caminhada e vão ficar na beira do caminho, né? Vão ficando parando, vão largando. Pessoas que se converteram na época que eu me converti, que caminharam comigo, muitas delas já ficaram por aí, pela estrada fora, já abandonaram, mas eu tenho comigo que eu tenho que ir até o fim. Porque essa palavra fala de um homem que começou bem, o rei Asa. Ele começou muito bem e ele, no começo do seu reinado, Deus lhe deu vitória contra muitos inimigos, contra muitos povos. Ele venceu os inimigos do seu reino, do seu povo. E Deus era com ele, e ele começou tão bem o seu reinado, que ele aboliu a idolatria da terra de Israel. Ele tirou, ele limpou Israel de toda idolatria, bruxaria, pôs tudo para fora. E assim começou o seu reinado. Mas, numa certa altura do seu reinado, ele vai fazer aliança com o rei da Síria. A Síria era inimiga do povo de Israel. Mas ele vai fazer uma aliança, porque tem alianças, pastor Iracema, que quem é de Deus não deve fazer. Verdade. Tem aliança que a Bíblia diz que quando se faz aliança com o ímpio, será como espinho nos nossos olhos. Veja só. Olha a gravidade de fazer uma aliança com quem não deve. Será como espinho aos vossos olhos. É terrível, né? Nessa aliança que ele fez com o rei da Síria, então Deus vai e levanta um profeta. Que naquela época o profeta também era chamado de vidente. Verdade. Não vá atrás de vidente hoje não, que é outra coisa, viu? Vidente hoje não tem nada a ver com profeta. Antigamente, aos homens que tinham visão, também eram chamados de vidente, porque tinham uma visão de Deus, né? Então Deus levanta um chamado Hanani.
Veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Olhe para cá, veja que coisa. Significa que o exército inimigo estava nas mãos dele. Mas ele vai fazer aliança justamente com eles. E escapou das mãos dele a vitória. Sabe quando Deus coloca algo nas suas mãos, mas aí você não presta atenção e começa a fazer aliança errada? Aquilo que Deus já pôs, já tinha colocado nas suas mãos, você perde. Verdade. Por causa de uma aliança errada. E essa aliança pode ser na vida sentimental. Você se aliar a quem não era para ser. Verdade. Permitir entrar na tua vida. Porque aliança, pastor Iracema, é compromisso. Verdade. Quando você faz uma aliança com alguém, agora você está comprometido com aquele alguém. Por exemplo, o nosso país, se ele faz uma aliança com outro país, nessa aliança que ele faz com outra nação, agora ele está comprometido com aquela nação. Verdade. Tem aliança de países que os países que estão aliançados, um tem que defender o outro. Então, quando aquele país é atacado, aquele que fez aliança com ele entra junto para defendê-lo. Eles ficam aliançados, ficam compromissados. Quando a aliança é humana, é pessoal. Então, a aliança é uma parceria. E a Bíblia diz o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Verdade. Então a aliança faz alguém estar ligado por essa aliança a outra pessoa. Se a aliança foi feita entre duas partes e é de Deus, Deus está no meio. Glória a Deus, é verdade. Agora, quando a aliança é feita errada, ela vai trazer consequências ruins. E olha a consequência aqui, ruim. O profeta veio da parte de Deus e falou com Geazi: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor. Até aqui o rei Asa era um grande vencedor, porque ele não confiava em homens, ele confiava no Senhor. A aliança dele era com o Senhor. Mas de repente ele quebra essa aliança com o Senhor e confia no homem. Uma coisa eu te digo, isso aconteceu com o povo de Israel também, na época de Samuel, porque o povo não queria mais que Samuel conduzisse, né? Eles não queriam que Deus, melhor dizendo, né, conduzisse a eles. Então eles chegaram até Samuel e disseram: olha, nós queremos ter um rei, como todas as nações têm. E Deus falou o que para Samuel? Samuel, atende a voz desse povo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Só que adverte eles o direito que vai ter o rei que eles escolherem sobre eles. E aí Deus começa a falar o direito desse rei que eles escolhessem para ser rei, e não era nada bom. Não é bom você, por causa de alguém, quebrar sua aliança com Deus. Verdade. Você sabe que Sansão também permitiu que o seu voto com Deus, sua aliança com Deus fosse quebrada, porque entrou uma pessoa, usada até por Satanás, e conseguiu quebrar o voto que ele tinha com Deus, atrapalhou a relação dele com Deus. E o final da história de Sansão, você sabe, né? Teve os olhos vazados e terminou no templo de Dagon, virando uma zombaria só. Mas olha só isso aqui, ó. O profeta Hanani repreende o rei Asa dizendo assim, ó: acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. O que o profeta está fazendo aqui, pastor Iracema, é lembrar o rei Asa do passado. Você lembra, rei Asa? O exército dos líbios que vieram contra você, grandes exércitos com poderosos carros, um povo mais numeroso, forte, guerreiro, e Deus te deu a vitória? Verdade. E Deus entregou eles nas suas mãos, porque você confiou no Senhor? Então veja a falta de noção, veja a falta de temor do rei Asa. Ele esqueceu dos benefícios que Deus fez na sua vida no passado. Verdade. E isso você não pode fazer. De se esquecer que no passado, quem sabe um passado até próximo,
Deus te deu grandes livramentos, Deus é contigo, Glória Deus a Deus. foi contigo. Verdade. E de repente você tapa os ouvidos para o que Deus tem falado, está falando, e começa a fazer aliança com as trevas, com pessoas que não querem servir o Deus que você serve. A Bíblia diz que não haja aliança da luz com as trevas, né? Porque isso chama-se jugo desigual. E aí, olha só. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha o que diz o versículo 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Quando os olhos de Deus passam por toda a terra, Ele está procurando alguém. E Ele encontra. Porque Deus disse de Davi, achei um homem. Qualquer? Não. Segundo o meu coração. Glória a Deus. E quando ele disse isso, achei um homem segundo o meu coração, ele falava de Davi. Ele não falou que achou um homem perfeito. Ele achou um homem que tinha um coração quebrantado, voltado, temente, obediente a Deus. Porque se Deus passar os olhos na terra como Ele passa, Ele não vai achar um sequer perfeito, porque não tem. Verdade. Mas Ele encontrou em Davi um homem segundo o coração dele. Um homem que tinha um coração que agradava a Deus. E para você ter um coração que agrada a Deus, não significa você ser perfeito em tudo. Olha só. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus tem uma vontade, pastor Iracema, de mostrar o seu braço, Glória de a mostrar a sua força. Amém. Porque você, quando você serve a Deus, Deus, quando Ele passa os olhos pela terra, Ele está procurando alguém porque Ele quer mostrar o seu poder, a sua força. Mas Ele quer mostrar para quem Ele encontra com um coração totalmente voltado para Ele. Verdade. Não com quem fez aliança com Ele e agora está anulando essa aliança e fazendo aliança com o mundo, com as trevas. Quando Deus encontra este que Ele está procurando, cujo coração é voltado totalmente para Ele, aí Deus vai mostrar sua força, Glória a Deus. como Deus já tinha mostrado para o rei Asa. Só que quando a gente ignora o agir de Deus na nossa vida, esquece, né? E começa a confiar em alianças humanas, porque foi isso que Asa fez. Ele deixou de confiar na aliança que ele tinha com Deus para fazer aliança com outros povos. E aí, olha só, o profeta que levou esse recado para o rei Asa, olha só, o profeta disse, nisto procedeste loucamente, é loucura. Meu irmão, é loucura você quebrar a sua aliança com Deus, ser fiel a Deus, de repente, está deixando de ser fiel a Deus para agradar o namorado? Para agradar o pedido que ele fez, ou que ela fez? E você vai quebrar a sua aliança com Deus para isso? Olha só. Porém, Asa, procedeste loucamente, versículo 9. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. A gente entende o que aqui? Que existem guerras que não era necessário vir para a nossa vida. Existem provas que não era para vir. Verdade. Mas vem por causa que a gente quebra a nossa aliança com Deus. Verdade. E aí as provas começam a surgir de tudo que é lado. Provas desnecessárias, viu? Que tem desertos na vida da gente que é desnecessário você estar nele. Mas está porque procurou. Né? Então olha só. Porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta. O Asa não acatou a palavra que veio de Deus através do profeta Hanani. E ele se indignou contra o profeta. Pastor Iracema, quantas pessoas, né, que a gente está pregando e a palavra vem dura contra ela, Deus está falando com ela, e eu já tive momentos de ver pessoas se levantar no meio do culto e virar as costas para a palavra e ir embora. Verdade. Porque não aceitou, como se fosse o homem falando com ela, né? Porque tocou na ferida e ela não gostou, e ela não foi ali para ouvir o que Deus queria falar. Ela foi ali para ouvir o que ela queria ouvir, como não foi servido, né? A comida que ela queria. Não gostou do prato, levantou, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. A gente está trazendo uma mensagem
E é Deus que conhece, né, o coração de cada um, a vida de cada um. Eu não sei da vida de ninguém. Mas aí, de repente, naquela palavra, Deus tocou lá. Onde a pessoa não gosta que toque. Só que Deus toca. Verdade. E aí a pessoa se revolta contra o pregador. Eu não venho mais nessa igreja. Quem ele pensa que é? Quem falou da minha vida para ele? Então, olha só, ele se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere. Ele era rei, né? Ele podia lançar na prisão quem ele quisesse. E ele vai lançar a pessoa mais errada no cárcere. Ele lança o profeta no cárcere. Aquele que veio para trazer um alerta para ele. Essa palavra de Deus era para ele consertar, para ele voltar atrás, desfazer sua aliança errada com o ímpio e refazer sua aliança com Deus, mas ele não entendeu assim. Ele preferiu mandar prender o profeta, né? E aí, olha só, e o mandou colocar no tronco, além de prender, amarrou ele no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Ele ficou tão indignado que ele começou a dar coice em quem não tinha nada a ver. Ele começou a oprimir o povo, seu próprio povo. Olha como que a coisa é errada. O povo que ele liderava não passou a ser oprimido por ele. E ele passou a tratar bem o povo errado. Ele faz aliança com o povo errado e começa a tratar mal o seu próprio povo. Isso acontece muito, pastor Iracema. Quando o marido, ele faz aliança com o boteco. E lá no boteco ele começa a tratar todo mundo bem, né? Paga para todo mundo. Mas em casa ele maltrata os filhos, ele espanca a mulher. Ele faz aliança com o povo errado. Mas com o povo certo, que é o seu povo, ele trata mal. Porém, os amigos do copo, ele trata bem. Verdade. Alianças erradas. E como é que vai terminar? Como é que geralmente termina? Termina em separação, né? Termina em divórcio, muitas das vezes. Porque o seu povo não vai aturar mais isso. E aí, olha só como termina essa situação de Asa. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos. Veja bem, os atos de Asa, os primeiros e os últimos. Porque a Bíblia diz que o Deus tem na palma da mão dele os nossos dias. Do começo até o fim. E os atos de Asa são contados do começo ao fim. Começou bem, mas está terminando tão mal, né? Verdade. E aí, olha só. Estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado. Não chegou a 40. No 39º ano, caiu Asa doente dos pés. Tudo indica que essa doença aqui era gota. Gota. A minha sogra um dia, quando eu era viva, ela ligou pra gente. E aí a minha esposa falando com ela, vem cá, o que o médico disse que a senhora tem? E ela pelo telefone falou, ele disse que eu tenho um negócio aí nos pés, no joelho, acho que é um negócio que chama pingo. Aí a minha esposa falou, pingo? Essa doença existe? É pingo. Ô mãe, não é gota não. É isso aí mesmo, pingo, gota, tanto faz. Eu me lembro disso até hoje. Ela chamava, a doença que chama-se gota, ela falou que era pingo, tudo a mesma coisa, tudo cai do balde, né? Mas aí olha só, no 30º ano do seu reinado ele caiu doente dos pés. A sua doença era extremamente grave. Olha ele errando de novo aqui, ó. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não tem nada errado em você confiar nos médicos. A medicina está aí para ajudar. Porém, Asa tinha uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus, confia no Senhor primeiramente. A Bíblia diz que ele deixou de confiar no Senhor. E pegou essa confiança que ele colocava nisso aqui, ó, na palavra, em Deus, e colocou no homem, colocou no médico. E terminou mal. Verdade. Quando eu digo ele terminou mal, eu não estou falando em questão de salvação da sua alma, não. Ele terminou mal o seu reinado. Terminou doente, poderia reinar um pouco mais, né? Poderia servir a sua nação e servir a Deus mais tempo, mas o seu reinado terminou assim por causa de uma aliança errada. Verdade. Guarda essa palavra no teu coração. Verdade.
E se você tem uma aliança com Deus, preserve sua aliança com Deus. Amém. Não deixe que terceiros, nem parentes, nem amigos, amizades, namoro, Verdade. não deixe que terceiros venham atrapalhar a sua aliança com Deus, porque ela tem muito valor. Verdade. Porque no meio dessa aliança entre você e Deus, aqui diz que Ele quer se mostrar forte a teu favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entendemos este recado, Senhor. E guardamos, trazemos para o nosso coração essa mensagem, nesta manhã aqui nesse monte, onde o Senhor fala conosco, fala comigo e fala com eles, para que a nossa aliança com o Senhor não seja quebrada, não seja rompida, e venhamos a fazer aliança, compromisso com aqueles que não querem nada contigo. Verdade, Pai. Não podemos deixar de confiar no Senhor e colocar a nossa confiança tão preciosa em Ti, Verdade. naquilo que não é, naquilo que não serve. Abra, Senhor, o entendimento, os olhos, para que possamos, para que cada um que ouve essa mensagem possa conservar a sua aliança intacta com o Deus vivo e poderoso. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, Glória a Deus. que essa palavra possa alcançar o coração de cada um e tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então passe também essa palavra para quantas pessoas você quiser. Ajude a divulgar esse canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o botãozinho aí, se inscreva. Que Deus possa estar abençoando poderosamente você e a sua família. Até uma próxima, em nome de Jesus.